Mais uma. Questão 9, que corresponde à questão 35 da UERJ 2020, que é o segundo exame de qualificação. Bora para a questão, para não ficar enrolando muito, tá? Olha só, essa questão é interessante, ela vai dar um trabalhozinho de conta. Olha só, tem um texto de apoio, né, que aí fala sobre a bomba só de potássio. A produção e a transmissão de impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo de bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte dos íons Na+, para o meio extracelular e os íons potássios para o meio intracelular, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa o processo. Aí eu tenho a ilustração aqui. Bora para a questão. Esse foi só o texto de apoio, tá? A questão fala o seguinte: para um estudo sobre a transmissão de impulsos nervosos da bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo sódio e potássio, formada pelas soluções aquosas A e B, com solutos diferentes. Então, peraí. Tem a solução A e a solução B. Volumes diferentes, solutos diferentes. Aqui. Admitindo a completa dissolução dos solutos, a concentração de cloreto em mols por litros corresponde a... Então, peraí, o que eu estou fazendo? Estou misturando os dois? Então eu misturei os dois. Então eu quero saber qual é a concentração de cloreto na mistura final. Beleza, agora vamos pensar aqui comigo, presta atenção. Isso é uma mistura de íons. E aí você tem que pensar sobre cada característica. Quando você pensa numa solução iônica, né, que você não está pensando em cloreto de potássio, você está pensando em potássio mais, que é o cátion, potássio e o cloreto. E aqui o sódio mais, e aqui você tem o cloreto menos. Quando você tem uma mistura das duas soluções, você tem que pensar o seguinte: se você for pensar em cada caso diferente, como por exemplo no caso do potássio, se você fosse diluir, se você fosse misturar as duas, potássio só tem na primeira solução. Adicionaram uma outra solução de um outro soluto, que é o cloreto de sódio, não muda em nada. Então, por exemplo, só para vocês anotarem aqui, se você for fazer o processo para calcular a concentração de potássio, colocar assim, não colocar assim não, porque o colchete não usa nesse caso. Se eu quiser saber a concentração de potássio, dos íons potássios, o processo que eu estou analisando aqui não é uma mistura, significa simplesmente uma diluição. Diluição. Por quê? Porque acrescentou-se, se tinha 400 ml mais 600 ml de uma solução que não tem esse soluto. Então a concentração dele acaba diminuindo, ok? Se eu estou fazendo a mesma coisa para a concentração de sódio, se eu misturo as duas soluções, se eu misturo na solução de 600 ml uma nova de 400 ml de cloreto de potássio, não tem sódio. Então para o íon sódio também se torna uma diluição. Agora, o que ele está querendo saber é a concentração. Deixa eu pegar a caneta preta. É a concentração de cloreto. Olha só, tem duas formas. Se você não gravou nenhuma fórmula para resolver, o que é mais comum para a gente trabalhando, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer essa questão todinha para você. Primeira coisa que você tem que entender é quais são as origens de cloreto. O cloreto ele é proveniente da primeira solução, ele tem cloreto na primeira solução, que é a solução A. A solução A, quanto eu tenho de cloreto? Eu tenho a concentração de 0,1 mol por litro em 400 ml, não é isso? Então, olha só, era 0,1 mol por litro em 1000 ml. Só que a solução que tinha não era 1000 ml, a solução tinha 400. Lembra que concentração é por litro, para você saber quanto tinha, é 400. Se eu não me engano, isso aqui vai dar 0,04. X vai ser 0,04. Por que 0,1? Só tu botar como se fosse 1000 aqui. 400 teria mais uma casa para cá. 0,04 mols. Tá? Na solução B, tu vai raciocinar da mesma forma. Veja bem, por que eu posso fazer isso? Porque na letra A eu tinha cloreto de potássio. Então, cloreto de potássio, eu posso dizer que tem a mesma quantidade. Sei lá, tem 10 cloretos de potássio? Então tem 10 cloretos. Aqui é com NaCl.
a quantidade que eu tenho dele seria também... Qual é a concentração que está aqui dele? Deixa eu ver. 0,2, né? 0,2 mols a cada 1 litro. Aqui é 400? É, aqui é 600. A cada 1 litro, ou 1000 ml. O que eu tenho são 600 ml. X também. X vai ser igual a... Agora eu vou ter que fazer a conta. 0,2 vezes 600. Não tinha que fazer não, mas tudo bem. Vezes 600 sobre 1000. Vou começar a cortar. Corta, 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 corta. Isso vai dar 1,2, 0,12, porque tem embaixo, 0,12 mols. Tá bom? Deixa eu pegar um marca-texto porque ficou muito junto, para vocês visualizarem. Olha, aqui e aqui. Aqui nesse caso, aqui nesse caso aqui. E o que você faz agora? Você soma os valores, olha só. Você vai somar o total, né? Um número de mols vai ser 0,04 mais 0,12. Isso dá 0,16 mols. Qual o volume? O volume final no somatório? 1 litro. Então você pode, se é 1 litro, você não precisa fazer o cálculo de concentração. Concentração é por litro. Se fosse em diferente de 1 litro, por que é 1 litro? Porque na solução 1 tinha 400 ml, na solução 2 tinha 600 ml, tá bom? Por isso que eu tô falando que aí já é em 1 litro. Então a concentração é 0,16 por litro. E aí você vai procurar essa opção aqui, resposta letra D. Agora, se você sabe, você não precisa fazer todas essas etapas se você sabe que você está trabalhando com uma mistura. Quando você está trabalhando com uma mistura, ou seja, duas soluções que tenham o mesmo soluto, as duas soluções tinham cloreto, você vai fazer o seguinte, ó, a concentração final vezes o volume final é igual à concentração da primeira vezes o volume da primeira, mais a concentração da segunda vezes o volume da segunda. Tá? Isso é uma fórmula que você pode utilizar para misturas, assim como na diluição é a concentração final vezes o volume final, é igual à concentração inicial vezes o volume inicial. Na diluição você não adiciona mais uma outra solução com o mesmo soluto, senão seria mistura. Tá? Se você aplicar aqui também funciona, por mais que eu não goste, porque olha só, a concentração final eu não sei. É meu X. O volume final é o somatório, é 1 litro. Certo? A concentração do primeiro caso era 0,1 e o volume era 400 ml, que é 0,4, porque eu coloquei litro aqui. Mas a concentração do segundo era 0,2 vezes a sua quantidade, que era 0,6. E aí você vai botar 0,1 vezes 0,4, 0,04. 0,2 vezes 0,6, 0,12. Você chega até a mesma resposta. Ah, Bruno, bem mais rápido esse teu método. Mas ele vai funcionar sempre? Só funciona se você sabe quando utilizá-lo. Por exemplo, eu numa prova dessa eu utilizar esse mesmo porque é mais rápido. Mas eu já sabia de cara que ia ter que observar. Então treine, aproveita esse momento para treinar os métodos diferentes. Tá? Mas tá aí a respostazinha na questão de mistura de soluções. Com unidade de concentração está presente em qualquer prova do Enem, ótimo, da UERJ, tá? Pelo menos dos últimos 5 anos sempre caiu uma questãozinha sobre unidades de concentração ou operações de concentração. Então fiquem ligados. Beijo e até a próxima.